Rodrigo Andrade, ele é educador físico, trabalha há muito tempo já com quiropraxia, vem há muito tempo também trabalhando nesse conceito novo, que é muito interessante, que é o conceito da micropausa, trabalhando em empresas e tudo mais. E o JP Ferreira é um empresário que aliás, já empreendeu em várias coisas, né? Empresário renomado. Um cara de renome aí. Bondade sua, Letícia. Mas é verdade, sempre com uma cabeça muito inovadora, tentando entender quais são as tendências e ir, né, nessas tendências para investir em novas ideias, que está junto do Rodrigo com a OnLife, que é uma empresa voltada para o bem-estar, voltada aí na saúde dentro de empresas. E o foco do programa hoje vai ser muito esse, pessoal, pensar nesse tema que ficou mais ainda em voga durante a pandemia, mas que sempre estará, porque cada vez a gente só tem que trabalhar mais e pensar como que a gente acha um meio termo, né, de saúde, desempenho e bem-estar, né? E queria começar com você, Rô, explicando um pouquinho como foi essa sua vivência dentro das empresas, o que você nota aí de quais são as queixas comuns, como é o ambiente de trabalho, assim, normalmente. Claro. Como você mesma disse lá no começo, né, eu sou formado em educação física há bastante tempo, mas eu trabalho com massagem, com quiropraxia há muito mais tempo, né? Minha faculdade eu terminei em 2013, 2014, só que eu sou massagista e quiroprata desde 2010, então tem aí uns 4 anos a mais de experiência na área, né? E ao longo desse tempo todo, eu sempre tentei unir o máximo possível as duas competências, né? Eu sempre costumo falar que a massagem, a quiropraxia, ela trabalha mais no quesito de reabilitação, então eu consigo tratar pessoas que estão machucadas, lesionadas, e com a educação física, você sabe também, você consegue trabalhar com a evolução da pessoa, você consegue deixá-la mais forte, mais condicionada para que ela não se machuque novamente, né? Então, juntando esses dois fatores, eu sempre consegui vender muito melhor meu peixe no mercado. Foi por isso que eu consegui uma entrada muito mais fácil nas empresas naquela época, né? Mais ou menos 2014, 2015, que realmente eu peguei educação física e juntei com a massagem e falei, consigo oferecer 2 serviços em um só, com uma pessoa só, que era eu no caso, né? Então já pegava ali o funcionário e trabalhava com todos os aspectos com ele, né? E aí desde 2014, 2015, eu vim trabalhando aí com essas empresas, principalmente empresas grandes, né, com mais de 500, 600 funcionários, sempre com projetos focados aí na prevenção da saúde deles, para não deixar eles se machucarem, e também na evolução com a parte da atividade física, a ginástica funcional que eu chamava, não chamava de ginástica laboral, tinha outro nome lá. Acho que a galera tem um bode já, né? Já ginástica tem laboral. esse nome ginástica laboral, o próprio JP fala muito, que ele pegou um ranço pessoal com esse chega nome. assim, bom dia, e aí, vamos lá, pessoal. Exatamente. E aí, ao longo desse tempo, né, você perguntou das empresas e fábricas que eu atuei nesse tempo todo, né? Eu atuei bastante em fábrica lá em Osasco também. Então, foi lá que eu criei realmente esse termo ginástica funcional. Porque você chega numa fábrica, e essa fábrica que eu trabalhava, ela tinha muito eles tinham uma cultura muito ruim em relação à saúde do funcionário. Então, era uma fábrica de óleo que trabalhava com produção de graxa e outras coisas. E, com o perdão da palavra, eles estavam cagando pro funcionário o tempo todo. Então, eu não tinha muita liberdade para fazer as coisas lá. Eu queria fazer... Mas o que? Os caras te chamaram o quê? Pra passar um pano só? Pra Tipo... passar um pano porque é obrigatório. Tá. Tem fábrica, assim, é obrigatório o cara parar por 20 minutos a cada 4 horas, mais ou menos, e fazer um alongamento. E era isso que eu tava lá pra fazer, né? Eles falavam, eu queria 5 minutos a mais na aula, eles não davam. Eu queria fazer a aula aqui, ali... não podia sair daquele espaço, porque não podia ter ali, então eles não davam muita liberdade, então eu tinha que me virar lá dentro para conseguir deixar o meu trabalho atrativo. E era você sozinho pra... Tinha eu e mais uma outra menina que trabalhava comigo. E, assim, já contando um pouco mais de vivência, prática e tudo mais, imagina você chegar numa fábrica com 50 funcionários lá, 50 funcionários de fábrica mesmo, né, peão de obra que a gente fala, né, e falar pro cara fazer um alongamento. O cara vai rir da sua cara. Sim. Ele não quer fazer o alongamento porque ele acha você um babaca. Então, eu tinha que criar ferramentas ali. Já presume que é um puta de um Mas babaca. eu cheguei lá no primeiro dia, lá. falei, gente, mãozinha pra cima, toca no chão. Os caras pararam assim, olharam pra mim, tipo, o que esse tonto tá fazendo aí, né? Aí eu aproveitei, né, na época que eu já trabalhava com artes marciais, já era faixa azul de judô, tinha umas vivências de boxe, eu comecei a levar a luta pra dentro da fábrica. Então, o dono da empresa chegava lá, eles viam os caras dando entrada de queda um no outro, e eu falei, isso daí agora é a ginástica laboral deles. Eles estão gostando de fazer. E aí, no final da aula, eu trabalhava, vamos fazer um alongamento, porque pra entrada de queda é importante e tal. A gente vai falar mais disso daí, sobre o planejamento de aula, né, pra deixar o trabalho mais divertido e mais sociável ali. Mas, ao longo do tempo, foi isso daí que acabou me dando destaque. E funcionou? Funcionou, eles adoravam. Teve um dia que eu levei depois, né, em outra fábrica, outra empresa, eu levei uma professora de dança, eu comecei a ensinar forró pro pessoal, na aula de ginástica laboral. Então, é muito mais legal, né, do que... Exato. Então, tem que eles saber adoravam. falar com o público, né?
A gente vai tocar nesse ponto aí de fazer de como trabalhar melhor com o público correto, né? Mas, de certa forma, foi essa a progressão que eu tive, né? Eu sempre consegui me destacar muito por conta dessa junção e por conta de ser um pouco mais criativo do que a maioria, mano. Né? É.